Dimensional Sovereign capítulo 158 e 159. Deuses Supremos do Mundo Celestial. Devido à joia de poder guardiã que Lucan colocou na torre de guarda, os deuses demoníacos não podiam entrar na estação Pavalia sem sua permissão. Portanto, eles estavam esperando por Luca na fronteira da estação Pavalia e atacaram assim que ele entrou em Vamon. Havia um total de 5 deuses demoníacos. Suas habilidades eram semelhantes às de Tonash e Atunia, que foram anteriormente selados por Luca. No entanto, um deles tinha poder suficiente para rivalizar com a deusa celestial Shauniel. Ele era Maltum, um dos mais poderosos deuses demoníacos sob o comando de Carosia. Maltum olhou para Luca e disse: "Você liberará imediatamente Tonash e Atunia de seus selos. Se o fizer, não interferiremos com o seu trabalho. Além disso, se você quiser, podemos ajudá-lo na guerra contra o mundo celestial." Inesperadamente, os deuses demoníacos queriam negociar com Luca. Se ele soltasse o prisioneiro, eles não mais incomodariam Luca. Eles até se ofereceram para ajudá-lo na guerra contra o mundo celestial. Luca riu friamente. "Por que eu deveria acreditar em você? Agora, estou lutando contra o mundo celestial. Mas você pode me esfaquear pelas costas." Maltum riu de volta. "Não vou dizer a você que confie em nós. Porém, seria melhor acreditar em nós por enquanto. Você pode se dar ao luxo de ser nosso inimigo enquanto estiver em guerra contra o mundo celestial. Eu acho que vocês é que deveriam se preocupar," disse Luca enquanto sacava a espada Sangue dos Céus. A criação da joia de poder tenaz requeria sangue de deuses demoníacos, bem como de deuses celestiais. Desde o início, Luca já precisava de mais sangue dos deuses demoníacos. Havia apenas 2 escolhas para os deuses demoníacos: serem mortos ou se render. Embora ele não pudesse matar os deuses demoníacos, ele poderia fazê-los se render através das punições dentro da joia. Assim, nunca houve outro caminho. Apenas capturar e selar a todos. Quando Luca mostrou seu desejo de lutar, Maltum e os outros deuses demoníacos olharam feio para ele. "Você parece pensar que nós oferecemos um acordo porque temos medo de você. Vamos fazer você entender que não é o caso. Cucucu. Homem insolente. Não pense que você pode me derrotar com apenas o poder de Vamon." Os deuses demoníacos o cercaram. Luca riu. "Por que vocês estão pagando de gatinho quando estão me cercando para me enfrentar? Vocês não têm sequer confiança para me encararem sozinhos." Porém, os deuses demoníacos apenas riram de suas palavras. Maltum avisou com um sorriso: "Somos diferentes dos deuses celestiais. Por acaso é necessário ir pelo caminho difícil quando você pode seguir pelo caminho mais fácil?" Com essas palavras, Maltum atacou com uma enorme espada. Uma enorme luz rasgou o espaço dimensional. No entanto, a luz então se dividiu em um grande número de raios e voou em direção a Luca. Como esperado, era semelhante a quando Shauniel atacou Luca. Naquele momento, Luca moveu a espada Sangue dos Céus à sua frente. Kaan. Todas as luzes que Maltum havia criado desapareceram. Maltum foi forçado a recuar. Luca logo se aproximou dele e brandiu sua espada. Kaan. Caca. Kaan. Maltum só conseguia se defender, sem sequer sonhar com um contra-ataque. Coou. Forte demais.
No final, Maltum recuou. Naquele momento, os outros 4 deuses demoníacos usaram suas técnicas secretas mais fortes. Clang. Lucan foi forçado a se afastar de Maltum para se defender daqueles ataques. Embora não fossem tão fortes quanto Maltum, não podiam ser ignorados. Maltum percebeu aquela brecha e avançou. Flash Varuluru. Grandes chamas surgiram de sua espada larga. As chamas cresceram constantemente e avançaram em direção a Luca. Maltum estava desesperado desta vez. Ele usou sua técnica secreta mais forte. Varuru! Varuru! Em um piscar de olhos, as chamas secaram Luca. Por toda parte, ele podia ver as chamas bloqueando o caminho. Luca riu friamente. Você acha que pode me matar com algo assim? Ele então moveu a espada Sangue dos Céus algumas vezes e as chamas foram apagadas. Ao mesmo tempo, um raio de luz da espada Sangue dos Céus perfurou o braço esquerdo de Maltum. Paak! Uk! E isso não é possível! O braço esquerdo de Maltum começou a sangrar. Ele entrou em pânico e se afastou novamente. Enquanto isso, os outros deuses demoníacos perseguiram Lucan implacavelmente. Lucan franziu a testa e gritou: Vão se lascar! Flash, flash, flash! Luzes surgiram furiosamente de sua espada. As gargantas dos 4 deuses demoníacos foram cortadas antes que pudessem se defender. Kyoko! E isso? Eles gritaram quando suas cabeças foram separadas de seus corpos e desapareceram daquele lugar. Foi o mesmo para seus corpos. Todos entraram no mundo selado de Vamon. Ao mesmo tempo, um raio de luz da espada de Lucan veio até Maltum. Maltum parecia assustado quando convocou um enorme escudo para tentar bloqueá-lo. Houve um rugido quando o escudo se transformou em pó. O Maltum sangrento sorriu e riu. Kukuk! Você é demais. Mas não importa quão forte você seja. Você não poderá vencer contra todos os deuses demoníacos. No final de seu discurso, ele desapareceu. Ele conseguiu escapar. Merda. Eu perdi ele. Desde o início. Ele não esperava conseguir capturar os 5 deuses demoníacos. Um sorriso calmo se formou no rosto de Luca. Ainda assim, obtive 4 garrafas de sangue de deuses demoníacos. Não seria difícil selar Maltum enquanto ele o atacava. No entanto, o resto dos 4 deuses demoníacos escapariam. Como um prisioneiro, Maltum poderia ser melhor. Mas em termos de quantidade, ele preferia capturar os outros 4 deuses demoníacos. Para a joia de poder tenaz, seriam necessárias 3 garrafas de sangue dos deuses celestiais e 3 dos deuses demoníacos. Atualmente, Lucan tinha 2 dos deuses celestiais em seu inventário. Com todo o sangue dos deuses demoníacos que eu reuni hoje, eu só preciso de mais uma garrafa de sangue de um deus celestial. Luca entrou no mundo selado e imediatamente pegou o sangue dos deuses demoníacos. Você obteve o sangue de um deus demoníaco. 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 4 garrafas no total. 3 garrafas seriam usadas para a joia de poder, enquanto uma garrafa seria usada para outros fins. Mesmo que não fosse usada para uma joia de poder, o sangue de um deus demoníaco era um material muito raro. Por outro lado, os 4 deuses demoníacos ficaram furiosos.
Eles não apenas tiveram suas gargantas cortadas subitamente, como também foram selados por Luca. Tiveram seus peitos rasgados e seu sangue colocado em garrafas. Eles estavam sendo tratados como bestas. No entanto, eles não conseguiram resistir. O que você está fazendo? Você acha que vai sair impune dessa? Você já é inimigo do mundo celestial. E agora você também nos transformou em inimigos. Você é louco. Cucucu. Mais cedo ou mais tarde será seu fim. Eles só poderiam ameaçá-lo. Luca olhou para eles e disse: Nos vemos em 100 anos. Seria incômodo demais explicar. Era mais inteligente educá-los mentalmente usando a punição do tempo. Antes que os deuses demoníacos pudessem dizer alguma coisa, eles foram jogados em um espaço desconhecido. Então, cada um deles começou a cumprir sua punição de 100 anos. Shauniel e Luminal apenas observaram Luca. No começo, eles tinham calafrios com aquele comportamento de Luca. Mas agora eles apenas deixavam para lá. Luca era originalmente esse tipo de pessoa. Então, Luca se virou para eles e os dois saltaram de surpresa. Sangue ainda escorria das feridas que Luca havia causado em seus tórax. Luca riu. Não se preocupem. Não vou mais incomodar vocês. E Shauniel? Eu consegui sobreviver com segurança à tentação de Carosia graças a você. Shauniel olhou para Luca com os olhos arregalados e chocados. Você deve ter se encontrado com Carosia e superado sua tentação. Estou feliz. Estava preocupada que você fosse cair em seus encantos. No futuro, Carosia não aparecerá mais diante de mim. Shauniel. Suas lágrimas foram de grande ajuda. Eu realmente gostei disso. Shauniel sorriu. Se você quiser me agradecer, me liberte. Seus olhos estavam cheios de expectativas. Mas Luca balançou a cabeça. Não espere isso até que as negociações com o mundo celestial estejam completas. Em vez disso, você poderá ir para as áreas de lazer o tanto que quiser. Áreas de lazer. Eu criei um lugar para o pessoal descansar na minha base. Seus poderes estarão selados. Mas você poderá ir livremente lá dentro dos limites do local. No final de suas palavras, um pequeno portal se formou no jardim da mansão de Shauniel. O portal está disponível apenas para você. E você poderá usá-lo a qualquer momento. Não me importa se você quiser ficar o tempo todo na área de descanso. Mas vem aqui se eu convocar você. A área de lazer na sede da base havia subido ao estágio 10 e agora era um paraíso com instalações fantásticas em uma ilha enorme. Shauniel podia vê-lo através do portal. Claro. Existiam alguns paraísos incríveis no mundo celestial. Porém, ela não poderia ir lá agora. Ser capaz de ir para a área de descanso seria muito agradável para ela depois daquela floresta e do lago. Não sabia que receberia esse tratamento preferencial neste mundo selado. Você mereceu esses benefícios. Luca apenas sorriu. Se não fosse pelo conflito com o mundo celestial, ele teria libertado Shauniel naquele exato momento. No entanto, Shauniel tinha uma certa posição no mundo celestial. De modo que a ter como prisioneira não era algo que poderia ser abandonado. Este era o máximo de consideração que ele poderia ter por ela a princípio. Deus demoníaco Tonash, 100 anos de punição completos. Deus demoníaco Atunia, 100 anos de punição completos. Deus celestial Tarub, 100 anos.
de punição completos. Então, Lucan chamou aqueles que ele colocou nas celas de punição por 2 vezes. Eles passaram um total de 200 anos em confinamento solitário. Tonash não demonstrava uma atitude rebelde como da última vez. Você consegue raciocinar com mais clareza agora. Tonash suspirou ao ouvir a pergunta de Luca. O que você acha? Seu tom mostra que você ainda não tem a mentalidade adequada. Você quer receber a punição do tempo novamente. Tonash se encolheu e sorriu desajeitadamente. Ah! Não! Por favor. Minha mentalidade é adequada. Sim. O mesmo aconteceu com a Tunia. Eu ficarei quieto. Então não me envie mais para lá. Estar em isolamento durante 200 anos com uma mentalidade humana definitivamente mudou suas atitudes. Então, vou observar vocês por um tempo. Lucan construiu 2 cabanas à beira do lago. Do lado oposto as de Luminal e Shauniel. De agora em diante, vocês ficarão aqui. Os deuses demoníacos receberam cabanas rústicas. No entanto, era um mundo totalmente novo em comparação com a punição do tempo. Obrigado. Eu vou ficar bem pianinho. A Tunia e os outros responderam educadamente a Lucan antes de irem rapidamente para as cabanas. Lucan se virou e olhou para os deuses celestiais, incluindo Lius. Eles também falaram com a máxima cortesia. Nós também ficaremos comportados. Então para a punição do tempo. Ok. Vocês também parecem ter a mentalidade certa. Lucan fez outras 3 cabanas perto da de Luminal. Eles receberam cabanas simples, já que não eram especiais como Shauniel. Ainda assim, Lius e os outros correram ansiosamente para as cabanas. Shauniel e Luminal os cumprimentaram. Foi difícil lá? Não. Não é nada comparado às dificuldades de Shauniel neste lugar. Shauniel estava acima de Lius no mundo celestial. Então eles a trataram com muita cortesia. Ela sorriu. Como você pode ver, você não precisa se preocupar comigo. Espero que chegue o dia em que possamos voltar ao mundo celestial. Os olhos de Lius se arregalaram quando ele olhou para a mansão onde ela morava. Fico feliz que Shauniel esteja hospedada em um lugar como esse. Shauniel suspirou. Mas ainda vamos torcer para ser libertados. Não podemos permanecer selados aqui para sempre. Então, Lius olhou para Luca, que estava longe, e falou com Shauniel. Mais cedo ou mais tarde, um dos deuses supremos deverá vir. Não é? Em outras palavras, Luca seria incondicionalmente derrotado por um dos deuses supremos e eles seriam libertados do selo. Os deuses celestiais Kuroxu e Tarug pareciam também pensar dessa maneira. Assim, eles decidiram que ficariam em silêncio e não desobedeceriam a Luca até esse momento. No entanto, Shauniel apenas sorriu. Ela era uma deusa celestial, mas não queria que os chefes matassem Luca apenas para salvá-los. Em vez disso, ela pensou que ele tinha habilidades suficientes para rivalizar com os chefes. Claro. Anteriormente ela não pensava assim. Em vez da vinda dos chefes, ela na verdade estava pensando que eles não deveriam continuar como inimigos de Luca. O poder de Valmon faz de Luca um ser absoluto nesse sistema. Se eles continuarem a se opor a ele, o mundo celestial acabará sofrendo enormes danos. Ela não pensou dessa forma até que conheceu pessoalmente Luca. Ele não deveria ser subestimado como um mero ser humano. Afinal,
Teve a sorte de obter o poder de Vamon e ficar mais forte para atingir seu estado atual. Ela percebeu que, em breve, ninguém poderia vencê-lo em Vamon. Se ele tivesse sido vítima da tentação de Carosia. Ela temia que o mundo celestial pudesse ser limpado do mapa. Se não tivesse se sentido assim, não teria dado a Lucan suas lágrimas. Foi para evitar o pior caso. Felizmente, as lágrimas trabalharam para evitar que Lucan se tornasse um deus demoníaco. O problema agora era o mundo celestial. Eles não deveriam mais perseguir Vamon. Espero que os deuses supremos façam uma escolha sábia. Assim, toda a sua ansiedade desapareceria. No entanto, a situação correu exatamente na direção oposta das expectativas de Shauniel. O mundo celestial invadiu a estação Pavalia. Um exército celestial está atacando a barreira de proteção. Se você não se defender imediatamente, a barreira de proteção desaparecerá dentro de 10 minutos. As mensagens surgiram repentinamente. Lucan pôde ver o exército atacando a barreira de proteção. Centenas de milhares de anjos apareceram na fronteira da estação. No final, eles escolheram a guerra. A expressão de Lucan se tornou determinada. Ele pensou que o mundo celestial poderia aceitar sua oferta depois da carta de Shauniel. Mas foi uma esperança inútil. Se eles pensavam em paz, eles não apareceriam com tantas tropas para atacar a barreira de proteção. Estava claro que o mundo celestial havia enviado um grande exército para atacar Lucan. Além disso, um deles emitia uma aura tão forte que Lucan ficou chocado. Quem é ele? Essa guerra realmente não seria fácil. Não seria possível lutar contra esta enorme força sozinho. E ao mesmo tempo proteger a barreira. Lucan teve a sensação de que sofreria pesadas baixas naquela guerra. Não havia como evitar isso. Lucan sabia que, se ele evitasse o contato, a barreira de proteção da estação Pavalia seria quebrada e logo todas as suas bases seriam ocupadas pelo mundo celestial. Lucan se teleportou instantaneamente para a fronteira da estação Pavalia. Você é Lucan. Eu sou o Deus Supremo do Sul. Notus. Um homem com uma voz estrondosa. Um deus celestial com longos cabelos pretos que batiam na sua cintura. Ele passava uma impressão muito marcante. O Deus Supremo Notus tinha a aura mais forte entre todos com os quais Lucan havia lutado. E os outros seres celestiais que vieram com ele não eram inferiores a Shauniel. Mas Lucan não hesitou em falar com Notus. Notus. Deus Supremo do Sul. É uma honra conhecê-lo. Eu sei que a deusa Shauniel enviou uma carta ao mundo celestial. Então, o que essa resposta significa? Raios cruzaram os olhos de Notus. Um mero humano ousa ir contra a vontade do mundo celestial e selar os deuses. Suas ações malignas não podem ser aceitas. Seu pecado não será perdoado e, a partir de hoje, você e o sistema Vamon já não existirão nessa dimensão. Ele sorriu friamente e continuou. Em particular, a deusa Shauniel. Isso nem é digno de discussão. A maligna Vamon não tem motivos para existir neste mundo dimensional. O mesmo vale para o poder que você recebeu. Portanto, Shauniel será despojada de sua posição como deusa celestial por escrever uma carta que simpatize com o mal. Vou castigá-lo primeiro. E depois dar a Shauniel um castigo correspondente. Lucan zombou. No final, acabou assim. Punição para ele e Shauniel, bem como a destruição de Vamon. Então,
Não havia mais nada a ser dito. Seria inútil dialogar mais com o mundo celestial. Não havia outro caminho. Apenas guerra. Será que eles estariam abertos ao diálogo depois de se sentirem desamparados? Certamente. Era exatamente como Shauniel, que não cooperou no início. Luca olhou para Notus. Então, eu vou ser forçado a lutar. Um sorriso zombador apareceu no rosto de Notus. Você ousa tentar resistir. De fato. Um verdadeiro coitado. Criatura infeliz. Vou fazer você entender o quão inútil é o poder de Valmon no qual você tanto acredita. Com essas palavras, Notus moveu a espada azul em sua mão direita. Flash. Luzes brilhantes se formaram em todas as direções e voaram em direção a Luca. Era enorme. No entanto, não havia tempo para admirar. Cada um dos raios era tão poderoso quanto o ataque completo de Shauniel. Então Luca desesperadamente se concentrou em defender. Ugh! No entanto, ele ainda recebeu dano. Fazia muito tempo desde a última vez que seus pontos de vida tinham sido reduzidos de forma contínua. Eles caíram abaixo de 50% em um piscar de olhos. E a vontade do ataque foi ativada. Então, caíram abaixo de 30%. E a vontade da sobrevivência foi ativada. Felizmente, o aumento da defesa desacelerou o declínio de seus pontos de vida. Mas Luca ainda não conseguia lutar de maneira adequada. Ele subiu ao nível 400 e vislumbrou a essência da destruição. Além disso, ele era uma existência além de um ser do caos. Mas aquela luta ainda assim estava muito unilateral. Aquele era o poder de luta de um dos chefes do mundo celestial. Diante desse poder, o corpo inteiro de Lucan ficou sangrento. Sua cabeça estava ferida. Seus antebraços severamente machucados. E o sangue fluía de suas laterais e tórax. O suor e o sangue que escorriam de seu rosto fazia parecer que ele estava derramando lágrimas de sangue. Na verdade, ele realmente estava derramando lágrimas de sangue. Foi por causa das mensagens que ele acabou de ver. Os deuses celestiais estão atacando a barreira de proteção. Ele não aguentará muito mais tempo. A barreira em torno da estação Pavalia foi destruída. Sua sede no edifício Delta foi ocupada pelo mundo celestial. Enquanto Luca estava concentrado em sua batalha com Notus, os outros deuses atacaram a barreira de proteção e capturaram a estação Pavalia. Foi o mesmo para o edifício Delta de Luca. Embora Queiron tentasse resistir, os deuses celestiais eram poderosos demais. Esta era, de longe, a pior situação em que Luca já esteve. Claro, o fato de o edifício Delta ter sido ocupado tinha pouco impacto nas habilidades de Luca. Depois de se tornar um transcendente, ele poderia existir independentemente da base. Mesmo agora, suas habilidades como soberano permaneceram as mesmas. No entanto, os efeitos que advinham de sua base se extinguiram. A torre de guarda foi ocupada e sua defesa foi reduzida. A torre da fortuna foi ocupada e a estatística sorte foi reduzida em 3 pontos. Seu conselheiro militar Queiron foi capturado pelo mundo celestial e sua estatística carisma foi reduzida em 1 ponto. Houve um declínio nas suas estatísticas, defesa e poder de combate. Mas o impacto sobre a força geral de combate foi mínimo. No entanto, todos os membros da sua família, exceto Sud, tornaram-se prisioneiros do mundo celestial.
Notus gritou friamente. Luca! Agora eu fiz você perceber o quão indefeso você realmente está. O poder de Vamon não é nada além de uma ilusão. Qualquer resistência a mais será inútil. Se você se arrepender e se render, eu pouparei os membros de sua família de pagarem pelos seus pecados. Cale-se! Nunca me renderei enquanto eu ainda estiver respirando. E hoje, eu farei você voltar ao mundo celestial. Uma luz brilhou no rosto sangrento de Luca. Mesmo com seu corpo naquele estado, a chama nos olhos de Luca não diminuiu. Notus apenas bufou. Você ainda não se arrepende. Mesmo no fim. Criatura insensata! Você não sabe quantos deuses demoníacos eu selei com as minhas próprias mãos. Você também será um deles. Agora. Vamos acabar com isso. Luca. Os ataques de Notus tornaram-se ainda mais severos. Além disso, ele chamou Luca de um deus demoníaco e estava determinado a acabar com aquela luta. Porém, Luca não desistiu e se manteve bloqueando os ataques de Notus. O sangue escorria do corpo de Luca sempre que as suas espadas colidiam, criando faíscas. Ainda havia sangue para escorrer. Mesmo assim, a chama nos olhos de Luca ainda não se extinguiu. Na verdade, um milagre aconteceu. Seus pontos de vida, que haviam diminuído constantemente, pararam em 15% e não caíram mais. Isto foi devido aos efeitos da vontade da sobrevivência. Mas também porque ele identificou o padrão de ataques de Notus. A arma de Notus era mais como um chicote do que uma espada. Um chicote de luz que rasgava o espaço dimensional. Além disso, o poder divino dele causava um estrago tremendo. Ele atacava Lucan com uma infinidade de movimentos diferentes. Foi devido ao poder divino que o corpo de Lucan tinha sido rasgado daquela forma. Contudo, ele começou a ser capaz de bloquear todos os ataques de Notus e até dispersou o poder divino com o poder do caos. Os pontos de vida de Luca, que haviam caído para 15%, começaram a subir e superaram rapidamente 50% antes de se recuperarem 100%. Os ataques de Notus já não mais causavam dano a Luca. Seu contra-ataque contra o chocado Notus começou. Dimensional Sovereign capítulo 160 e 161. Julgamento. Flash. Sempre que a fenda celestial era usada, os chicotes de luz que Notus mandava desapareciam sem deixar vestígios. As redes de luz que cercaram Lucan foram dispersadas por um momento. A espada de Luca avançou em direção ao surpreso Notus. A situação se inverteu. Lucan tinha estado na defensiva. Mas agora era Notus que estava nesse estado. Mas, em contraste com Lucan, Notus tinha uma defesa perfeita. Lucan sempre usou o poder do caos em seus ataques corpo a corpo. Mas Notus defendia levemente e não recebia ferimentos. Impressionante! De fato, um Deus Celestial Supremo. Luca estava extremamente irritado com Notus. Mas ele também tinha que reconhecer suas habilidades. Seria impossível para Luca ferir Notus na situação atual. Por outro lado, os ataques de Notus também não conseguiam mais machucar Luca. Então o tempo fluía infinitamente. Notus também expressou sua admiração. Este é o poder total de Vamon. Que cara incrível! Mas ainda é um poder maligno. Você deve morrer hoje. Luca era forte. Então o desejo de Notus de eliminá-lo aumentou ainda mais. Luca zombou.
Todos os outros poderes além do seu são malignos. De acordo com essa lógica, seu poder também é maligno do meu ponto de vista. Por um lado, esta situação era chocante. Como isso aconteceu? Ele não estava lutando contra um deus demoníaco, mas sim contra um deus celestial. Era ainda por cima um deus supremo, que estava tentando matá-lo. Um duelo contra alguém que se dizia estar entre os mais fortes do mundo celestial. Mesmo se ele ganhasse a batalha agora, quais outras lutas ele teria que enfrentar no futuro? Onde seria o fim disso? Era mesmo tão pecaminoso obter o poder de Vamon? Algo que não estivesse sob o controle deles era tão abominável para o mundo celestial. Além disso, o mundo celestial rotulou Lucan como um deus demoníaco. Essa autoproclamada justiça era nojenta. Lucan cerrou os dentes. Eu nunca vou ceder a você. Em vez disso, vou forçá-lo a se render. Originalmente, ele não se sentia assim com relação ao mundo celestial. Porém, agora Lucan não estava mais disposto a defendê-los. O mundo celestial ocupou as bases dele e capturou os membros da sua família. Portanto, Lucan pretendia retaliar contra o mundo celestial sem moderação. Claro. Para fazer isso, ele tinha que se tornar mais forte do que ele era agora. Vamon. Seria possível se ele se aprimorasse no uso desse poder. Estava perto o suficiente para que ele o pegasse com a mão. Mas havia uma parede o bloqueando. Enquanto isso, o choque entre Lucan e Notus continuou. Por quanto tempo eles ainda lutariam? No entanto, Lucan não poderia recuar. Mesmo se ele escapasse. Para onde ele iria? A busca do mundo celestial continuaria mesmo se ele fugisse dali. Isso não era realidade. Portanto, ele precisava ganhar. Não havia outra saída. Do mesmo modo, Notus não estava em condições de recuar também. Mesmo que ele estivesse na defensiva, ele ainda precisaria manter Lucan ali para sempre. Porém, depois de algum tempo, aquele estado de equilíbrio que pareceu durar para sempre começou a pender para um lado. Lucan começou a aos poucos pressionar Notus. Isso porque ele entendeu completamente o padrão de defesa de Notus. A defesa de Notus era perfeita. Mas Lucan poderia criar lacunas se soubesse como Notus se movia. Ag! Sangue espirrou do corpo de Notus. Lucan passou por sua defesa e acertou seu corpo 2 vezes. Claro. As feridas foram curadas assim que elas ocorreram. Mas Lucan já estava causando dano ao corpo dele novamente. O sangue escorreu do flanco de Notus. Seu rosto se distorceu. Você realmente adquire conhecimento rapidamente. Agora entendo por que os deuses celestiais anteriores foram selados por você. No entanto, isso vai acabar hoje. Você não terá mais chances. Você deveria se preocupar com si próprio. Não comigo. Lucan respondeu com um tom frio. Vou selar esse sujeito. Depois os anjos que ocuparam minhas bases. E por último vou atrás do mundo celestial. Esse era o plano de Lucan. Agora, ele poderia vencer Notus. Ele sabia como lidar com o oponente. Nesse momento. Porém, Lucan ficou surpreso ao perceber uma enorme quantidade de energia atrás dele. De onde veio aquela tempestade de luz? Tinha o mesmo poder destrutivo que os chicotes de luz de Notus. Além disso,
Foi outra forma de ataque que empurrou Lucan para trás. Ugh! A tempestade de luz passou pelo corpo de Lucan e formou uma pessoa. Uma mulher vestida com uma armadura azul. A aura dela era semelhante à de Notus. Eu sou a deusa suprema do Oeste. Liviana. Eu não esperava que você me fizesse aparecer. Inacreditável. Outro Deus Supremo havia aparecido. Porém, isso não era tudo. A área à direita de Luca estremeceu e um Deus enorme apareceu. Todo o seu corpo estava coberto por uma armadura de ouro. Cada mão estava segurando uma arma estranha, que irradiava a luz. Eu sou o Deus Supremo do Leste. Ceres. Lucan. Suas más ações abalaram o mundo celestial. Então eu vou puni-lo hoje. Os três deuses supremos cercaram Luca. O único que não apareceu foi o Deus Supremo do Norte. No entanto, quem seria capaz de enfrentar a força de três deuses supremos? Luca resistiu desesperadamente. Mas ele só conseguiu se defender dos ataques de Notus. Em um piscar de olhos, seus pontos de vida caíram pela metade e depois ainda mais além. Vontade da sobrevivência foi ativada. Sua defesa física e mágica aumentou significativamente. Porém, isso não adiantou mais de nada. Com uma batalha tão unilateral, por quanto tempo ele duraria? A coisa em comum foi que os pontos de vida de Luca não caíram abaixo de 1%. Seus ossos foram esmagados e seu corpo foi cortado. Sangue escorreu de seus olhos, nariz, boca e orelhas, bem como de vários ferimentos em seu corpo. Seus braços foram cortados e seu coração foi perfurado. No entanto, os braços separados eram restaurados. E o coração curado. Era inútil. Não importava quanto poder os deuses supremos usassem. Seus pontos de vida estavam travados em 1%. Eles não conseguiam eliminá-lo. Mesmo em uma condição crítica. Os olhos de Luca não perderam seu espírito ardente. Ele descobriu algo nesse dia. Ele já tinha o poder da imortalidade. O que significava que ele não iria morrer. Luca não soube disso até ter sido colocado em tal situação. Era apenas um instinto. Se ele sucumbisse ao sofrimento e perdesse a vontade de viver, ele realmente morreria. Era uma imortalidade restrita. Portanto, Luca suportou toda a dor. Ele nunca perdeu sua determinação. Em vez disso, seus olhos ficaram sombrios. Com ainda mais fúria. Vocês não podem me matar. E certamente vou devolver em dobro. Mesmo que seus globos oculares caíssem, eles apareceriam de volta. Sua garganta cortada seria rapidamente curada. Na verdade, seu poder de imortalidade tornava-se mais forte quanto mais ele se ferisse. Ao contrário do esperado, os pontos de vida de Lucan começaram a subir para 10% sob os ataques dos deuses supremos. Foi um verdadeiro milagre. Onde a vontade de Luca de sobreviver e sua ira se combinaram no poder da imortalidade. Os deuses supremos falaram com expressões receosas. Eu nunca vi algo tão estranho desde o dia em que selamos o deus demoníaco maior Spiros. Há milhares de anos. Spiros também não era tudo isso. Parece que temos que reconhecer o poder do inimigo hoje. É a primeira vez que nós três se juntamos. Logo, chegaram a um acordo. Não podemos matá-lo. Então vamos selar suas habilidades e colocá-lo no abismo.
Liviana saltou de surpresa com as palavras de Notus. Abismo. Mas lá é onde os deuses demoníacos maiores são enviados. O inferno não seria bom o suficiente. Notus balançou a cabeça. Não. Sua habilidade se assemelha à dos deuses demoníacos maiores. É possível que ele escape do selo se ele for para o inferno. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, Ceres disse. Mas, para enviá-lo ao abismo, todos os 4 deuses supremos devem concordar. É possível que a deusa suprema do norte, Dianas, não concorde. Se olharmos para a realidade dessa pessoa, ele não é muito diferente de nós. Um ser do sistema dimensional, com a capacidade da imortalidade. No entanto, havia um medo de que outro deus demoníaco maior nascesse. Os 3 deuses supremos cercaram Luca em uma formação triangular e criaram um amuleto cada. Os amuletos eram feitos de fogo, água e raios. Os 3 cercaram Luca e se conectaram ao seu corpo. Ugh! A recuperação dos pontos de vida de Lucan parou no momento em que os amuletos encostaram nele, ficando estável em 15%. Claro. Seu corpo foi deixado como estava. Ele só tinha um ponto de poder do caos. Isso não foi tudo. A espada sangue dos céus escapou de sua mão e flutuou no espaço. A espada começou a vibrar violentamente. Parecia estar chorando tristemente. Talvez a espada tenha sentido o seu destino. Um dos deuses supremos fez um gesto e ela foi despedaçada. Ao mesmo tempo, as 2 joias de poder anexadas à espada sangue dos céus se transformaram em pó. A joia de poder destrutiva foi despedaçada. A joia de poder interditora foi despedaçada. O mundo selado que Lucan criou começou a se dispersar. A deusa celestial Shauniel e o anjo superior luminal foram libertados. Os deuses demoníacos foram novamente selados assim que apareceram, restando apenas os deuses celestiais. Ah! Shauniel gemeu quando viu os 3 deuses supremos e Lucan, que estava em um estado indefeso. Ela estava triste ou aliviada. Uma expressão complexa cobria seu rosto enquanto ela olhava para Luca. Então, Notus começou a repreender Shauniel. Shauniel, você é uma deusa do mundo celestial. Mas você tentou interceder nestas questões em favor daquele que detém o poder maligno de Vamon. Este pecado é grande demais. Uma vez que estivermos no mundo celestial, você será julgada por seus pecados e será punida. Estou disposta a enfrentar a punição. Shauniel curvou-se com um olhar de desespero. Mais tarde, no mundo celestial, Lucan foi forçado a se ajoelhar, preso no meio de um grande cômodo. Os amuletos em seu corpo significavam que ele não seria capaz de usar sua força. Seu corpo estava à mercê dos deuses celestiais. Muitos deuses celestiais estavam olhando para ele com expressões desagradáveis em seus rostos. Os 4 deuses supremos estavam sentados em seus tronos enormes acima dele. 3 deles eram familiares para Luca, enquanto um era uma estranha. Ela era a deusa suprema do norte, Dianas. Ela era a deusa celestial mais forte deste lugar. Mas ela concordou em controlar o mundo celestial em conjunto com os outros deuses supremos. Alguma objeção em jogar Luca no abismo? Não. O deus demoníaco deve ser jogado no abismo. Notus explicou o porquê de Lucan precisar ser jogado no abismo. E todos os deuses celestiais concordaram. Dianas olhou repentinamente para Shauniel.
Ela era originalmente uma das deusas superiores do mundo celestial, diretamente sob o comando dos deuses supremos. No entanto, ela seria punida por defender Luca. Ainda assim, ela recebeu um tratamento de certo modo respeitoso, devido à sua antiga posição. Shauniel, eu te pergunto. Você acha que é possível para nós reconhecermos e reconciliar com Luca e Vamo? Sua pergunta foi feita para que Shauniel conseguisse diminuir o rigor de sua punição. Se ela reconhecesse seu erro e reconsiderasse sua opinião, então isso terminaria sem que ela recebesse uma punição severa demais. Isso era devido às proezas de Shauniel, que não eram pequenas. Os outros deuses supremos olharam para Shauniel com expectativa. Eles eram rigorosos, mas também não queriam que Shauniel fosse punida. Shauniel fez uma expressão de tensão. Ela suspirou enquanto olhava para Luca, que estava preso no meio. Isso não pode acontecer. Neste tempo juntos, ela passou a entender Luca. Ele era teimoso, mas não hipócrita. Essa guerra de fato começou por causa do mundo celestial. Ele não teria lutado contra ela se ela não tivesse atacado primeiro. Mesmo no mundo selado, Luca não tinha incomodado os deuses celestiais de forma despropositada. Embora a punição do tempo tenha sido severa, mais tarde ela percebeu que assim ele poderia ter as conversas que queria. Ele poderia ter criado uma punição semelhante ao inferno para os deuses celestiais. Se ele realmente fosse um deus demoníaco, ele teria feito coisas impensáveis com ela. Porém, ele não demonstrou sinais de querer fazer isso. Em vez disso, ela acabou o ajudando a derrotar a tentação da deusa da destruição e, em troca, ele lhe deu o melhor tratamento possível. Isso era surpreendente. Porque só as suas lágrimas não eram o suficiente para derrotar a tentação de Carosia. Elas só ajudaram um pouco. Sendo impossível derrotar a tentação ao menos que ele tivesse uma força de vontade incrível. Quantos deuses celestiais seriam capazes de derrotar a tentação de Carosia? Ainda assim, ele conseguiu. Isso realmente era algo para se orgulhar muito. Tudo o que ele queria era conversar com o mundo celestial. Ele persistia em tentar se reconciliar com o mundo celestial. Ele declarou que não seria hostil com o mundo celestial se eles não interferissem em Vamo. Entretanto, o mundo celestial continuou a demonstrar uma atitude hipócrita. No fim, 3 deuses supremos agiram para capturá-lo. E agora queriam jogá-lo no abismo. Jogá-lo no abismo com os deuses demoníacos maiores é um grande exagero. É realmente errado. Ainda havia a esperança de se libertar no inferno. Mas tal coisa não existia no abismo. Era um selo permanente. Um lugar onde deuses celestiais não podiam entrar. E era impossível sair. Seria o fim quando algum ser entrasse lá. Apesar de talvez não serem destruídos quando entrassem. Mesmo os deuses celestiais não sabiam o que acontecia com os seres que entravam lá. Era um lugar literalmente selado. Porém, agora os deuses celestiais decidiram jogar Luca lá. De qualquer maneira ela iria receber uma punição terrível se ela não abandonasse seu orgulho. Ainda assim, ela pensou em tentar reduzir a punição de Luca. Mesmo que ele ainda fosse punido. Talvez não fosse tão ruim quanto ser jogado no abismo. Ela olhou para os deuses supremos e disse: Eu notei que Luca nunca fez algo mal o suficiente para ser chamado de deus demoníaco. Ele era um humano normal da Terra, que certo dia recebeu o poder de Vamo.
Então, ele se tornou forte para poder sobreviver como um soberano. Ele teve uma oportunidade especial. E se tornou poderoso o suficiente para ser uma possível ameaça ao mundo celestial. No entanto, ele nunca fez algo que poderia pôr o mundo celestial em perigo. As expressões dos deuses supremos começaram a mudar. Haviam poucos que concordavam com a opinião de Shauniel. A maioria deles parecia muito zangado. Notus olhou para Shauniel e perguntou: Então, você acha que devemos deixar o Lucan seguir seu próprio caminho? Correto. Se nós devolvermos os membros de sua família e não interferirmos mais em Vamon, ele nunca se tornará inimigo do mundo celestial. Cale a boca. Shauniel. Como você pode dizer algo tão terrível? Notus rugiu furioso. Liviana também olhou para Shauniel com uma expressão severa. Realmente deplorável. Uma nobre deusa do mundo celestial cair sob a influência de um perverso deus demoníaco de Vamon. Declarou Ceres com uma expressão austera. Shauniel, você também não poderá escapar de sua punição. Você não é mais qualificada para ser uma deusa celestial depois de simpatizar com um deus demoníaco. Shauniel mordeu seus lábios. Então, as coisas terminaram assim. Ela gritou com um rosto aflito. Se precisam punir Luca, o inferno é mais razoável. Por favor, não o tratem igual a um deus demoníaco maior e o joguem no abismo. No entanto, os rostos dos deuses supremos ficaram mais frios com seu apelo. Somente Dianas parecia de alguma forma aflita. Mas não havia o que fazer, já que os outros deuses supremos eram muito teimosos. Dianas de fato não achava que as alegações de Shauniel estavam erradas. Ela não achava que Vamon era uma existência que ameaçava o mundo celestial. Muito pelo contrário. Se Vamon cooperasse com o mundo celestial, ajudaria a diminuir o número de deuses demoníacos no sistema dimensional. No entanto, os outros 3 deuses supremos eram tão teimosos que sua opinião divergente não importaria. Isso só causaria uma divisão no mundo celestial. Ele seria dividido entre aqueles que concordavam com ela e aqueles que não. O poder do mundo celestial enfraqueceria. E os deuses demoníacos ficariam muito satisfeitos. Não há o que fazer. Lucan, eu sinto muito. Mas o mundo celestial decidiu não coexistir com Vamon. Você deve desaparecer pela paz do mundo celestial e do sistema dimensional. Dianas assentiu para o deus celestial Cadeus, que estava encarregado das punições no mundo celestial. Cadeus assentiu de volta para Dianas graciosamente. E os deuses supremos falaram alto para todos ouvirem. Os deuses supremos concordaram em enviar Luca, o deus demoníaco de Vamon, para o abismo. Além do mais, Shauniel será privada de seu status como uma nobre deusa do mundo celestial e será condenada ao inferno. Shauniel caiu com o coração partido. Era chocante que ela seria punida no inferno. Mas o mais chocante era que Lucan seria mandado para o abismo. Além do mais, todos que seguiram o deus demoníaco Lucan serão condenados ao inferno. Todos os membros da família de Lucan também seriam mandados para o inferno. Já era esperado que eles seriam punidos. Depois da própria deusa celestial Shauniel ser condenada ao inferno, Shauniel olhou para Lucan com um olhar de desespero. Por outro lado, Lucan não conseguia sequer olhar para cima devido à força dos amuletos. O poder dos amuletos era formidável.
Era como se o espaço estivesse cheio de vigas de aço sólidas. Ele não conseguia nem mesmo piscar ou respirar. Ele só conseguia escutar as vozes dos deuses celestiais. E Chauniel o defendendo. Luca estava comovido. Se Chauniel tivesse culpado Luca, ela não teria sido mandada para o inferno. Ainda assim, ela foi mandada para o inferno sem tentar se resguardar. Luca moveu sua cabeça. Apesar da força dos amuletos o suprimindo, ele sorriu gentilmente para Chauniel. Chauniel, eu nunca esquecerei que você falou tais palavras para me defender. Mesmo se eu matar todos os deuses do mundo celestial, eu irei te poupar. Os deuses celestiais comuns e supremos ficaram chocados. Os três deuses supremos tinham criado os amuletos com seu enorme poder. O fato de Lucan conseguir falar era por si só chocante. O poder do deus demoníaco é maior que pensei. É melhor aumentar a força do selo. Eles se apressaram para fazer novos amuletos. E os colocaram no corpo de Luca. Desta vez, havia também um amuleto de Dianas. Lucan já não conseguia mais falar. Notus determinou em voz alta. Cadeus. Jogue Luca no abismo. Antes disso, leve-o através do inferno, e o deixe ver como os membros de sua família estão sofrendo devido às suas ações desastrosas. Como desejar. Leve-no. Sim. Cadeus e seus anjos arrastaram Lucan. Enquanto isso, Chauniel também era arrastada para algum lugar. Os anjos agarraram os braços de Lucan e o puxaram. Cadeus e os anjos entraram em uma caverna e mostraram a Luca o inferno. Aak! Kiak! Então, Lucan viu algumas pessoas familiares. Aiun, Colt, Germus, Rodion, Aquana e os outros membros de sua família. Sud foi tirado de sua sombra. Enquanto a deusa Chauniel tinha com um rosto repleto de dor sobre o fogo quente. Ugh! Os olhos de Lucan ficaram vermelhos. Ele rangeu os dentes. Ele podia vê-los. Mas eles não podiam vê-lo. Os olhos de Lucan ardiam enquanto ele os via gritando de dor. Como se atrevem? Eu não irei perdoá-los. O que diabos ele fez que era tão errado? Era um crime tão grande querer viver bem com o poder de Vamon. O corpo de Lucan tremeu. Os amuletos em seu corpo pareceram vibrar. Vixe! Nossa! Cadeus entrou em pânico quando ele viu a situação. Não há tempo. Joguem-o no abismo. Sim. Ele tinha planejado mostrar todas as paisagens do inferno para Lucan sem pressa. Mas ele mudou de ideia. Cadeus e seus anjos foram imediatamente para o abismo. Uma escuridão sem precedentes. Uma prisão da qual ninguém conseguia escapar quando fosse jogado lá dentro. Os anjos olharam para baixo nervosos. Eles não demoraram e jogaram Lucan no abismo. Na escuridão do abismo, Lucan desapareceu em um instante.